Olá, boa tarde. Eu sou a Márcia, da Pascom, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Hoje estou com o Padre André. A gente vai fazer uma segunda entrevista para os meses das vocações. Então, Padre André, quem é o Padre André? Bom, eu sou o Padre André, tenho 38 anos, sou natural aqui de Londrina, nasci no Jardim Bandeirantes, na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Sou filho único, filho da Cleusa e do Moisés, e completei 10 anos de padre esse ano. Estou aqui agora como pároco na paróquia Cristo Redentor, aqui no Jardim Pisa. Tá. E nisso, como o senhor já é morador daqui da cidade, morador dos Bandeirantes, como foi a sua infância? Se o chamado já veio já desde pequeno, foi com o decorrer da sua vida que o senhor descobriu a sua vocação? Bom, geralmente as pessoas esperam algo extraordinário, né, extraordinário e cinematográfico dos chamados, não é? Então alguma coisa assim relacionada aos filmes e tudo mais. Porém, o chamado aconteceu de modo muito simples, e é nessa simplicidade que eu acredito estar a grandeza da vocação, né? Então, na minha infância ali no Jardim Bandeirantes, fui coroinha, participei do grupo de jovens, né, estudei no colégio ali do bairro, e quando eu fiz o retiro de Crisma, então fui convidado pela pastoral vocacional na época, né, ainda não era o SAV, para fazer um encontro vocacional para conhecer a vida diocesana, porque até então a nossa paróquia na época era dos padres palotinos, e então a referência que nós tínhamos era a congregação dos padres palotinos. E aí a pastoral vocacional me fez o convite no retiro de Crisma para conhecer a vida do padre diocesano, para conhecer o seminário, e a partir daquele momento eu comecei a fazer os encontros vocacionais. Até que em 2003, quando eu estava completando 18 anos, né, fui aceito para ingressar no seminário na época, em que o reitor era o padre Marcos José, que vai ser o bispo de Cornélio Procópio agora a partir do dia 13, né? E nisso, antes de ir para o seminário, como que era a vida do Padre André? Namorou bastante? Porque você acha que todos têm uma vida antes de entrar para um seminário, antes de tomar a decisão definitiva? Sim. Bom, eu tive uma adolescência e uma juventude normal, né? Adolescência, né? Porque parte da juventude eu passei no seminário, né? Mas sim, os namoros de escola... Deixa muitos corações abertos, né? Talvez, não sei. Não sei como que cada um lidou com essa situação, né? Mas não foram tantas assim, coisa mirabolante não, mas uma experiência bacana da adolescência, do colégio, e com certeza isso me ajudou muito no meu discernimento vocacional também, né? Isso. Então, e outra coisa, o senhor é diocesano, tem congregação ou alguma fraternidade? Pertence para qual setor religioso? Ah, sim. Bom, a riqueza da igreja, né, imensa, com as congregações religiosas, com os institutos e tudo mais. Desde quando eu fiz os primeiros encontros vocacionais, eu já me defini para a vida diocesana, né? E o que vem a ser o padre diocesano? Geralmente o padre diocesano, nascido na cidade, naquela diocese, não propriamente na cidade, mas na diocese, e busca servir, né, e exercer o seu ministério na diocese, né? Conhecendo a cidade, conhecendo as cidades que compõem a diocese, a realidade local. Então a vida do padre diocesano está muito relacionada com a sua história também, na cidade, onde nasceu, nos bairros, se identificar com a diocese de um modo especial, de um modo mais próximo, né? E foi essa opção que eu fiz, por ser padre diocesano. E como o senhor entrou, onde o senhor começou os seus estudos no seminário? Qual o seminário que foi? Qual a sua vida, assim, a progressão da sua vida, da sua vocação até ser ordenado padre? Sim. Bom, em 2003 eu ingressei no seminário propedêutico, que na época residia no Jardim do Sol, né? Então foi o ano propedêutico, que é um ano de experiência comunitária, aprender algumas coisas básicas da vida comunitária, da espiritualidade, né, o início das direções espirituais, aprender a rezar a liturgia das horas, que é muito importante, né? Então é um chamado propedêutico, um tempo de aprendizado. Depois de 2004,
até 2006, então fomos para Apucarana, no Instituto Filosófico de Apucarana, para a formação de filosofia. E a nossa turma, né, a turma da época, nós fomos os últimos a estudar em Apucarana. As turmas seguintes foram para a PUC. Então fizemos no Instituto 2004, 2005 e 2006. Terminando o curso de filosofia, voltamos para Londrina e iniciamos o curso em 2007 na PUC, né, de 2007 até 2010. E nesse período, então, de formação formação teológica e pastoral, né? Trabalhei como seminarista, fazendo trabalho pastoral no final de semana nas comunidades do União da Vitória, que pertencia à paróquia São Lourenço. Depois trabalhei na paróquia Sagrados Corações, no Decanato Centro. E no final da minha formação, o Dom Orlando me enviou para uma experiência comunitária também na Fazenda da Esperança, que trabalha com os jovens em recuperação, né, em drogadição e tudo mais. E foi uma experiência muito rica, uma experiência samaritana. Nesse período que eu estive na Fazenda da Esperança, 2010, eu fui ordenado diácono, em outubro, né, na cidade de Sertanópolis, juntamente com os outros companheiros. E nesse período, então, eu exerci o meu diaconato na Fazenda da Esperança. Foi uma experiência riquíssima, uma experiência comunitária, espiritual, de fé, missionária, e que foi um divisor de águas também na minha vida e na minha vocação. E em no mesmo ano, em 2011, dezembro de 2011, eu fui ordenado presbítero lá na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, no Jardim Bandeirantes. E logo após o senhor ter sido ordenado, para qual paróquia? Ou o senhor fez alguma, que nem, vou citar um exemplo, os capuchinhos fazem missão, vocês também fazem, antes de assumir uma paróquia, faz alguma coisa nesse sentido? Uhum. Não, tudo depende da necessidade do tempo, da igreja, do bispo e tudo mais. Mas recém-ordenado, em dezembro, em fevereiro eu fui enviado para Bela Vista do Paraíso, né, na paróquia São João Batista, como vigário paroquial, junto com o padre Paulo Martins. E lá exerci meu ministério por 2 anos, né, trabalhando com a juventude, com a catequese, com as escolas. Né. Foi um período riquíssimo de aprendizado e os primeiros anos do meu ministério. Depois, em 2013, né, 2014, eu fui enviado para Ibiporã, para a paróquia Nossa Senhora da Paz, né, a matriz de Ibiporã, do qual eu trabalhei por 7 anos lá. E também foi um tempo maravilhoso de crescimento da minha vida como presbítero, da minha vida pessoal. Cresci muito a partir também das dificuldades enfrentadas, né, e de todas as exigências que a paróquia e a realidade daquela comunidade tinha. E em 2021, então fui enviado aqui para a querida paróquia Cristo Redentor, uma outra realidade, uma outra experiência, né? Uma paróquia menor, porém inserida nesse contexto urbano gigantesco que é a cidade de Londrina e a nossa arquidiocese. E cá estou muito feliz e podendo exercer o meu ministério e servir a essa comunidade com todas as minhas forças e tudo dentro dos meus limites também, né? Durante seu tempo desde ordenado até agora, teve algum fato engraçado, um fato marcante na sua vida? Assim, de pronto, engraçado, muitas situações, né? Eu não sei se eu vou lembrar agora, mas eu sou muito atento às coisas que acontecem nas celebrações e tudo, né? Mas com as crianças sempre tivemos situações engraçadas com as crianças, né? Mas eu não consigo me recordar agora de nenhuma. Mas a criançada, imagine, né? A espontaneidade, a franqueza e a verdade das crianças, sempre vai sair alguma coisa fabulosa, né? Agora, de fatos marcantes, né? Acho que penso que toda a minha vida presbiteral, ela foi marcada por experiências fortes, né? Tanto, por exemplo, os doentes, né? Muitos doentes visitados, o sofrimento das pessoas no auxílio às famílias. A realidade da pessoa que a pessoa vive. Sim.
a enfermidade me toca bastante ao ver assim o sofrimento e me toca pela fé que os enfermos têm. É sempre uma escola, é sempre um chacoalhão no ministério, na fé, na espiritualidade, ver às vezes pessoas muito tempo acamadas ou com doença sofrendo há muito tempo e suportando com toda a fé, com toda a tranquilidade, com muita esperança, né? Então, eu acredito que a experiência com os doentes sempre foi e continua sendo muito marcante no meu ministério. Então tá, deixa eu fazer um bate-bola. Vou fazer uma pergunta, o senhor vai ter que responder de pronto. Um sentimento. Gratidão. Um pensamento. Um pensamento desafiador, né? O tempo em que nós vivemos. Como nos manter neste tempo tão difícil, na política, na igreja, nas comunidades, sempre procuro estar refletindo e me atualizando. Um ídolo ou um exemplo? Um exemplo, bom, um exemplo que eu tenho hoje na igreja que procuro me espelhar bastante é o Papa Francisco, né? O Papa Francisco tem sido assim um frescor na vida da igreja, nos nossos tempos, no diálogo, na caridade, na simplicidade. É um grande exemplo a ser seguido hoje. E o medo? Um medo, acho que de ser atropelado aqui na frente de casa, que passa muito carro aqui, né? Não, eu não sei, eu não sou uma pessoa de muitos medos, não, sabe? Eu acredito que tenho essa força que não vem de mim, de Deus, mas não tenho muitos medos, não. Assim, de falar... de inseto, nada? Não. Medo de morrer, medo de ficar doente, não tenho esses medos, não. Tá. E um conselho para o que você daria para os jovens, tanto adolescentes, que estão assim naquela situação de será que eu vou, será que eu não vou? O que você conta com você? Bom, primeiro que tenham bastante abertura para ouvir a voz de Deus, que chama de muitos modos, né? E a partir desse chamado, busquem uma orientação, busquem um padre amigo, o padre da sua paróquia, né? Busque a diocese para ser acompanhado, né? E não ter medo de assumir, mas assim assumir com toda a responsabilidade que o ministério exige e principalmente os desafios que o nosso tempo impõe, né? De estar sempre atualizando, um olhar para o mundo, para as pessoas, para a necessidade, a igreja em saída que o Papa Francisco tanto pede e que nós precisamos viver, né? E que façam essa experiência de ouvir, de estar atento ao chamado de Deus e de dizer sim a Ele com toda a confiança, com toda a força, que não há de faltar o auxílio divino em todos os momentos, né? E digo isso com muita clareza, porque 10 anos de padre, não por mérito, mas por misericórdia, trago as marcas dos limites, dos pecados, das incoerências, das infidelidades, mas também, muito mais, as marcas do amor, do zelo, da busca da formação atualizada, o amor pelos mais necessitados, né? Então, assim, não ter medo de ser padre e principalmente de ouvir esse chamado do Senhor, que nos leva a fazer uma opção, né? Deus nos chama, isso é vocação, mas também exige de nós uma opção. E a partir dessa opção a gente coloca os pés no chão, olha para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso ser, vê as necessidades do mundo e deixa que o Espírito nos conduza com toda clareza, com toda firmeza e com toda verdade. Padre André, obrigado por você ter me recebido. Olha, é uma experiência gratificante estar entrevistando pessoas das nossas comunidades, porque aqui foi também uma comunidade franciscana também. Sim. Mas a gente faz assim, a gente desenvolve as amizades, né? Então, obrigado por ter recebido. Gente, fica por assim. Aguarde a próxima entrevista. Valeu.